Alô, Salvador! Alô, amigos do Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Deus abençoe a todos grandiosamente, em nome de Cristo. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Aqui chego eu, reverendo B.G. Moraes, para, em nome dele, trazer uma bênção para você. Você que está aí participando comigo desta live, mais uma live abençoada de todo dia. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga, senhor e senhora, onde quer que estejam. E olha, eu chego aqui para verdadeiramente fazer aquilo que Deus nos manda fazer na sua palavra. Vou trazer uma palavra aqui para você e vou também fazer a oração da fé para que Deus opere, porque o Deus criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, e que também nos criou à sua imagem e à sua semelhança, veja bem, se depender dele, as pessoas terão paz, as pessoas terão alegria, as pessoas terão motivo para viver, para sorrir, para cantar, para louvar, para adorar. Por quê? Porque Deus é bom e a sua bondade, ela dura para sempre. E ele diz na sua palavra o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quando ele diz comereis o melhor desta terra, significa que aqui nessa terra na qual vivemos, tem muitas bênçãos, muitas coisas boas, tem tanta coisa que os homens ainda nem descobriram, nem sabem que existe. Mas elas estão por aí, além daquelas que a gente já sabe e que são muito boas. Mas Deus tem mais coisas. E ele diz que se nós quisermos e dermos ouvido a ele, nós iremos desfrutar desse melhor. Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, ou até para todas, se elas querem a vida vitoriosa, a vida de paz, a vida abundante, a vida de tranquilidade, todas vão dizer, eu quero. Ainda que, em alguns casos, talvez não seja bem o que a pessoa fala. Mas, de modo geral, podemos cravar. Todo mundo quer, olhe bem, ter uma vida abençoada. Isso é fato. Mas não basta a gente querer, ainda que tem aqueles que de fato precisam querer, mas não basta só a gente querer. A gente precisa dar ouvido a Deus. A gente precisa dar ouvido àquilo que Deus nos diz, porque Ele é o eterno Deus, o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, repetindo, né? E também nosso Criador. Quando tudo isso que a gente vê e conhece foi criado, Deus já existia, e já era bom, e já era perfeito, e já era todo-poderoso. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Não tem começo, não tem fim. Portanto, esse Deus que é bom e que deseja o melhor para nós precisamos ouvir a Ele. Ele tem algo a dizer que é o que vai nortear bem, em verdade, em justiça e retidão a cada um de nós, e naquilo que Ele tem a nos dizer, Ele nos vai falar como a gente vencer. Por isso precisamos ouvir. E quando as pessoas não querem ouvir, é uma tragédia para elas. Elas vão sofrer, elas vão padecer, elas vão viver no engano. E o engano é coisa do maligno, daquele que veio para matar, roubar e destruir, daquele que é ódio, que não nos ama, que não está a favor da gente. Ele é adversário do pior, está sempre querendo nos destruir, nos eliminar, nos fazer mal.
Por isso a gente precisa ouvir Deus. Por exemplo, vamos lembrar de quando Jesus, na véspera, aliás, no dia da sua traição, em que ele foi traído e depois foi crucificado, ele chegou para os discípulos e, conversando, disse a Pedro, Pedro, Simão, que era o outro nome de Pedro, Satanás, o vosso adversário, vos pediu, reivindicou, para cirandar vocês como trigo. É como colocar algo na peneira e peneirar para ver o que é que fica mesmo. Jesus estava dizendo, eu vou ser preso, eu vou ser maltratado, tratado como um bandido, um ladrão, um malfeitor, vão me crucificar e vão me matar. E Satanás vai aproveitar esse momento em que parece que a minha pregação era falsa, em que parece que eu estarei acabado, destruído, e ele vai aproveitar isso para passar vocês, entre aspas, na peneira e acabar também com vocês. Mas aí Jesus disse para Pedro, mas eu roguei ao Pai por ti, Simão Pedro. E você, quando se converter, confirma os teus irmãos, os outros discípulos, na fé. Quando Jesus falou isso, Pedro deveria ter parado e dado ouvido. Espera aí, quem está falando é Jesus, o Filho de Deus, aquele que tudo sabe, tudo pode, aquele que está aqui na terra agindo em nome do Pai celestial e que já mostrou que é. Quantos milagres Pedro já havia visto? Cego enxergar, surdo ouvir, coxo andar, paralítico se levantar, morto ressuscitar. E por aí afora vai. Leprosos serem purificados, né? Hemorrágicos serem curados, endemoniados terríveis serem libertados, legiões de demônios serem expulsas. Pedro já tinha visto tudo isso. Não era hora dele parar e dizer, peraí, quem está falando aqui não é um qualquer. E tudo que ele já havia ouvido Jesus falar se cumpria. As palavras do Senhor não caíam por terra, não caíam por terra. Era sensato, sábio, prudente, Pedro dá ouvido. Mas o que foi que ele disse? Não é assim, Senhor. Eu estou pronto. Ela achava que estava, mas na verdade não estava. Eu estou pronto para ir contigo à prisão, ser preso junto contigo, e até para ir contigo até a morte, para morrer junto contigo. Imagine, né? E Jesus então disse, hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí você vai descobrir que deveria ter me dado ouvido, que deveria ter me levado a sério. Você vai descobrir que você estava errado, que você não sabe o futuro, mas eu sei. Que você não é Deus, mas eu sou. Que você não tem conhecimento das coisas futuras, mas eu tenho. Então cabia a Pedro, como um discípulo, um aprendiz, dar ouvido ao Senhor. Aquele que já tinha mostrado seu poder, sua divindade, sua grandeza até mesmo. Mas ele não deu. Não é assim não, Senhor. Você sabia? Está cheio de gente neste mundo, inclusive no meio do povo de Deus. E pode acontecer com todo mundo, inclusive comigo. Se a gente não der ouvido a Deus, onde a gente não der ouvido ao Senhor, vai ter problema. Ao invés de desfrutarmos o melhor, podemos ter o pior. Por isso Deus está dizendo,
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos fixar o pensamento, o entendimento e o raciocínio no ouvirdes. Diz a Escritura, sede pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Em outra oportunidade, em João 7,24, Jesus disse, olha que coisa forte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, quer dizer, dá ouvido, leva a sério, compará-lo-ei a uma pessoa prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Não edificou de qualquer maneira, não. Procurou rocha e ele edificou. Teve um certo trabalho? Teve, não foi fácil, mas edificou. E aí, o que aconteceu? A chuva caiu, porque chove, todo mundo sabe que chove. Tem gente que é bobinha, né? Não usa a inteligência, eu quero dizer. Arruma um local aí no beiço de um córrego, só porque está aquele lindo dia de sol, tempo que não é de chuva, e parece que está tudo perfeito, ela vai e constrói alguma coisa para ficar debaixo ali naquele local. Como se parecesse, como se de fato, aliás, nunca fosse chover, o córrego não fosse encher e não tivesse vento. Mas é falta de usar sabedoria. E ela constrói, vai morar, um dia a chuva cai. O córrego enche, o vento sopra, dá contra aquela construção e ela cai. E às vezes mata a pessoa que está dentro. A gente precisa dar ouvido ao Senhor. Bancamos os não sábios ou tolos quando não damos. Pedro não deu. Jesus então disse, tá bom, hoje mesmo, antes que o galo cante, você já terá me negado 3 vezes e você vai descobrir que você não está pronto para ir comigo à prisão e até a morte. Você vai descobrir que deveria ter me dado ouvido, Pedro. E a gente já sabe o que aconteceu, não é verdade? Naquela mesma noite, Jesus foi preso e começaram a esbofeteá-lo, feri-lo, machucá-lo, tratá-lo como um bandido, um malfeitor, um fora da lei, um embusteiro. E daqui a pouco alguém chegou e disse, Pedro estava lá se aquentando no meio de gente do lado do inimigo, né? E Pedro, a Bíblia diz que ele, diz no Evangelho, que ele seguia Jesus de longe. Não queria ser visto. Aquele que estava pronto para ir com Jesus até a prisão e a morte, estava agora seguindo a Jesus de longe, para não ser visto, para ninguém pensar que ele era dos de Cristo. Estava enganado, devia ter dado ouvido. E quando alguém disse, você não é um dos dele? Pedro negou de imediato. Não, eu nem conheço ele. Alguém falou, não, você é um dos dele, porque a sua palavra, a sua voz denuncia você. Você fala do jeito dele, você é discípulo. Aí ele ficou bravo. E já era a 3ª vez que isso acontecia. Ele até xingou. Eu nunca vi esse homem, diabo, sei lá, não sei mais o que, coisa assim parecida, não é bem a palavra. E quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, ele lembrou-se, rapaz, bem que o Senhor falou. E sabe por que o Pedro não está no inferno hoje? Porque Jesus, como disse antes, havia rogado ao Pai por ele. E quando ele ouviu o galo cantar, que gelou, certamente gelou, e até, quem sabe, amarelou ou esverdeceu de cima a baixo, ele virou-se e olhou para Jesus, e estava até de costas para ninguém ver, né? E quando ele olhou para Jesus, Jesus já estava olhando para ele, mesmo naquele sofrimento. Tipo assim, dizendo, dá para acreditar, Pedro, no que eu te falei? E sabe,
A Escritura diz que Pedro chorou amargamente. Foi uma angústia terrível. E talvez ele só não se suicidou como Judas por causa da misericórdia de Deus, a intercessão, a oração do Senhor Jesus que já tinha sido feita por ele. E Deus concedeu o arrependimento. E olha, a mancha está aí. Deus perdoou. Ele se redimiu, se arrependeu, chorou amargamente porque estava arrependido. Foi um grande apóstolo, grande servo de Deus, mas está aqui que ele negou. Se tivesse dado ouvido a Jesus, não estaria isso aqui, né? Nem por isso nós vamos aqui criticar. Quem não erra, não é verdade? Quem não falha. Mas o que eu estou querendo dizer é que se a gente der ouvido ao Senhor, nós vamos evitar muitos tropeços, muitas derrotas, muitos fracassos, muitos sofrimentos, muitos dissabores, né? Muitas necessidades, fracassos e derrotas. Nós vamos evitar. Por isso é que o Senhor Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, Isaías 1,19, comereis, desfrutareis, tereis, possuireis, tal, o melhor dessa terra. Queridos, dar ouvido a Deus é ser sábio, é sabedoria. Então, tome uma decisão na sua vida, se ainda não tomou, e decida mesmo, para valer, a partir de hoje, eu vou dar ouvido ao Senhor. E em especial, nas áreas da sua vida, onde algo não vai bem. E não vai bem não é por causa de outro. Não vai bem porque você não está dando ouvido a Deus. Porque quando depende de outras pessoas, a gente não pode fazer nada. Não pode fazer muita coisa, às vezes nada. Mas quando depende da gente, a gente pode. Porque dar ouvido a Deus depende da gente decidir, querer dar ouvido. Então, tome essa decisão para o seu bem, para a sua felicidade, para o seu sucesso, para a sua alegria, para você caminhar com Deus e deixar Deus lhe guiar, deixar Deus ser Senhor na sua vida. Você vai ser uma grande bênção, porque foi isso que Deus planejou para você ser. Ok? Eu quero orar com todos vocês agora. Né? Demorei até mais do que gostaria, mas não posso deixar de entregar o recado de Deus. Quero lembrar a todos que domingo às 8 da manhã estaremos na consagração dos dizimistas, ofertantes, daqueles que mantêm a obra de Deus. E eu, se fosse você, não perderia essa consagração, que eu vou derramar o óleo da prosperidade, da abundância, da fartura. Né? Vou derramar o azeite da riqueza de Deus na sua cabeça, nas suas mãos, e vou orar a esse Deus vivo que garante que se a gente der ouvido a Ele, nós vamos ter o melhor dessa terra. Domingo às 8 da manhã e continuando no propósito do Memorial dos Justos. Ok? Domingo, 8 da manhã. Vamos orar. Pai Celestial, soberano e todo-poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus me chego a Ti para neste momento orar em favor de todos que me acompanham nesta live. Te agradecer, Senhor, por essa palavra poderosa, maravilhosa, abençoada, iluminadora, que certamente orientou, norteou a todos que deram ouvido a ela. Talvez alguém pela primeira vez, outros que já haviam ouvido, mas tiveram ouvido um pouco esquecido. Mas hoje estão dando ouvido ao Senhor. E vão dar a partir de agora. E eu tenho certeza que a Tua palavra, Senhor, ela vai se cumprir na vida dessa pessoa, seja ela quem for. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela permanece para sempre.
ela é Deus, ela se cumpre. E o Senhor está afirmando, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Portanto, eu oro por essas pessoas. E, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo opere nelas. E opere o milagre de cura, de libertação. Na vida desse que está, quem sabe, doente, quem sabe até desenganado. Mas essa pessoa está se firmando na fé para tomar posse da bênção agora. Porque o Senhor diz que pelas feridas de Jesus, ela já foi sarada. E ela precisa dar ouvido a essa palavra e crer. E por isso eu oro com ela e por ela. E em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que essa doença, essa dor, essa enfermidade, esse mal sobre o qual ela colocou a mão, ou está colocando agora, eu ordeno que saia dela mal. Saia dela mal. Desapareça. Vá embora. Seja o câncer, o tumor, a dor, a inflamação, a infecção, o mal que for. Em nome de Jesus, eu ordeno e ordeno a você, espírito do diabo, causador dessa doença, dessa dor, dessa enfermidade. Sim, vá embora. Desapareça daí com todo o seu mal. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai Santo, abençoe essa água que é apresentada a Ti agora. Eu peço nela a Tua bênção, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, para que todos que vão beber dessa água recebam mais de Ti, o milagre, a bênção, a paz, o sossego, a alegria, o sono, a vitória, a paz. Em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Graças a Deus que nos garante a vitória. Segure a bênção porque esse mal acabou. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, peço a sua ajuda, a sua força, o seu apoio. Basta você clicar aqui onde eu estou acenando e aí você se inscreve. Deixa o seu like, o seu gostei e acione o sininho para receber as notificações. Se você está vendo uma manchinha aqui, é que eu cortei o dedo, tá? Não vigiei, né? Eu não vigiei. Escorregou o negócio ali, quando eu vi, cortou. Pouca besteira, coisa pouca. Recupera rapidinho. Mas é isso aí, beba da sua água, seja muito abençoado, abençoada, meu amigo, minha amiga, e receba mais de Deus, tá bom? E não deixe de se inscrever, porque a sua inscrição vai ajudar muito o canal e é a ajuda, o apoio e a força que eu peço para vocês e agradeço de coração, tá bom? E domingo às 8 da manhã aqui na nossa Central da Fé, da Igreja Global da Fé em Deus, Avenida Vale do Tororó, 63, a 150 metros do Terminal Lapa, o último ponto de ônibus, antes dos ônibus entrarem no terminal, é na calçada da igreja. Domingo, às 8 da manhã, eu aguardo por vocês. Forte abraço, muita fé, paz, amor e alegria no seu coração. Tchau.